Se você visse um colega de trabalho cometendo um erro, fazendo uma coisa errada dentro da empresa, o que você faria? Essa é uma das principais questões que ocorrem no processo seletivo voltado para investigação de ética. Então, se você não sabe como responder, se você tem dúvidas e quer conhecer as demais perguntas, vem comigo. Sejam super bem-vindos, eu sou Andréa Marinho, eu sou psicóloga, sou Master Coach e sou mentora de carreira. Então vamos falar um pouquinho a respeito dessa tendência crescente nos processos seletivos. Andréia, crescente, mas já há algum tempo, na verdade, que ocorrem essas perguntas. Não é uma novidade. De fato, não é uma novidade, mas é algo que tem sido cada vez mais considerado. A investigação do caráter, a investigação da integridade, da ética do indivíduo, para que ele seja de fato considerado compatível ou não com a cultura da empresa. Não é à toa que a antiga forma de analisar as competências, como nós sempre falamos, competências comportamentais, soft skills, ela também teve uma adequação. O que você conhecia como chá, que são conhecimentos, habilidades e atitudes que formam uma determinada competência, hoje em dia, nós já estamos analisando como CHAC, então acrescentou-se um C ali no final. Atualmente é conhecimentos, habilidades, atitudes e caráter. E o próprio Warren Buffett, ele disse o seguinte, que o sucesso dele se deve, inclusive, a ter contratado as pessoas certas. E olha só, ele orienta aos líderes que priorizem a integridade do sujeito ali, do candidato, ao invés do conhecimento técnico. Olha como isso é importante. Então, se você ainda não participou de um processo seletivo, onde perguntas voltadas ali para a investigação da sua integridade, é muito provável que você participe nas próximas entrevistas, então é por isso que é importante você se preparar. Vamos à primeira pergunta. Ela pode ter aí algumas variações, mas basicamente é o seguinte: se você presenciasse um colega de trabalho tendo um comportamento errado, um comportamento antiético ou um comportamento ilícito no trabalho, o que você faria? E aí? Será que você sabe responder a essa questão? André, é muito fácil, respondeu André. Eu não sei, não faço ideia de como responder. Bom, basicamente o que se espera dessa pergunta é que o candidato ele não seja condescendente com aquele colega de trabalho que está cometendo um erro, mas que ele seja ético ao ponto de denunciar. Então, uma resposta que mostre que a pessoa ela tem integridade, ela é uma pessoa incorruptível, é a pessoa relatar que ela denunciaria. Você poderia começar a sua resposta, por exemplo, dizendo que você denunciaria o comportamento antiético de uma forma ética. Como? Buscando a fonte ali dentro da empresa. Qual que é a forma? As grandes empresas, por exemplo, elas possuem um canal de denúncia, onde você consegue, inclusive, manter o seu sigilo. Você não precisa revelar quem é que está denunciando e você consegue fazer essa denúncia sem se sentir, por exemplo, ameaçado, sem se sentir inseguro diante da situação, correndo algum risco. Afinal de contas, a gente está falando da denúncia de uma outra pessoa e a gente nunca sabe também como vai ser a reação dessa outra pessoa. Então, você consegue também se cuidar e se proteger dessa forma. Há empresas que não têm esse canal, que são empresas menores. E qual seria a forma? A forma ideal seria chegar para o seu gestor direto, para aquela pessoa que você confia, para você fazer essa denúncia. Mas de qualquer forma, o que se espera é isso, é que você denuncie, não que você faça vista grossa e que pense, ah, não é comigo, não sou eu, né? Então, para que eu vou mexer nisso? Não vou me meter, cada um sabe o que faz, não é isso. Então, o que a empresa, ela espera de você é que você faça parte ali do todo, que você se comprometa, que você realmente vista a camisa de dono, que você enxergue que de fato é uma coisa errada e que você faça essa denúncia. Essa segunda pergunta, gente, ela é uma pegadinha. Sim, ela é uma pegadinha. É uma pergunta que também, claro, cada uma das perguntas que eu vou apresentar aqui, você pode encontrar algumas variações, tá? Mas essa segunda pergunta, a base dela é uma proposta para algo errado, para que o recrutador, o gestor, eles analisem a sua reação diante dessa proposta. Poderia ser algo do tipo: se alguma vez tivéssemos um problema
com algum dos nossos clientes, você estaria disposto a contar uma mentirinha para nos ajudar? E aí, gente, muitas pessoas caem nessa. E isso demonstra o quê? Demonstra traços de caráter, sabe? Mas é só uma mentirinha, eu estarei ajudando a empresa. E por mais que você tenha que falar não ali na hora, isso vai demonstrar o quê? Vai demonstrar ética. Gente, qualquer pessoa que tenha como base ali, que faça parte dos seus valores, a integridade, a honestidade, a ética, ela vai se opor. Ela vai preferir não conseguir aquela vaga de emprego, ao invés dela se submeter a um sistema que vai mexer com os valores, que vai fazer com que ela quebre os seus próprios princípios, os seus próprios valores. O ser humano, ele não resiste, ele não fica bem, ele não sobrevive diante de uma situação onde ele tenha que quebrar frequentemente ali os seus valores. Então, se você se considera uma pessoa íntegra, o certo, o esperado para essa questão seria a pessoa abrir mão da proposta de trabalho, mas até o fim ela falar, olha, infelizmente não. Inclusive eu agradeço a participação desse processo, mas pela condução inclusive da entrevista, eu entendo que essa oportunidade ela não está compatível com o meu perfil. E isso não é algo que eu estou ensinando você a fazer, mas é algo que eu estou mostrando para você que essas coisas elas podem acontecer e é importante que inclusive você avalie, né? Você faça aí uma autoanálise. Como e onde estão os seus valores? Outra pergunta é: quais os valores que você mais aprecia no ambiente de trabalho? E aí algumas pessoas podem citar competências, o próprio ambiente de trabalho. Para essa pessoa, por exemplo, é um valor trabalhar em equipe, é um valor ter oportunidade de crescimento. Mas o que se espera dessa pergunta o trabalho em equipe é compatível, é até bacana. Mas falar, por exemplo, de crescimento, de oportunidade de crescimento nesse momento, que gosta de ter metas estabelecidas, que gosta de atingir resultados, não é isso que se espera nessa pergunta. Essa pergunta ela vai querer analisar quais são os valores realmente, quais são os traços de caráter, quais são os seus princípios, e com isso é possível identificar a ética, a integridade da pessoa. Então você pode falar honestidade, harmonia, justiça, respeito, são algumas das principais características aí que o recrutador ou que o gestor, né, quem estiver entrevistando você, vão conseguir identificar traços da sua integridade, traços aí do seu caráter. Tem mais duas perguntas para compartilhar com vocês, mas antes eu gostaria de convidar. Você está gostando desse vídeo? Esse conteúdo está sendo útil para você, então não esqueça. Já deixa aqui o seu like para garantir. Se você tem dúvidas, já deixa aqui nos comentários. E claro, se você não está inscrito no canal, convido novamente. Venha, inscreva-se, porque toda semana nós temos conteúdos novos aqui. Todas as segundas e quartas, às 7h30 da noite. Então vamos à próxima questão. A próxima questão é: o que você menos gosta no seu chefe? E aí? É agora que eu vou poder falar essa pergunta, daí que eu posso revelar tudo aquilo que eu não gostava no meu chefe, Andréia. Só que não. Vamos lá, gente. Bom, essa pergunta, o que se espera para essa pergunta é que você demonstre que você possui ética. Uma pessoa ética, ela não vai falar mal dos outros pelas costas, ela não vai criticar alguém, não vai revelar quais são as deficiências de alguém, os pontos de melhoria quando essa pessoa está ausente. Então, o ideal dessa questão é você ser positivo e ético. Então, vamos lá. Como que eu faço isso, André? Bom, vamos supor dois cenários. Um, que você gostava muito do seu chefe, que você admirava, e o outro que você não gostava, ok? Então, o que você gostava? Você vai fazer o quê? Você vai citar tudo aquilo que você gostava. E aí você pode começar falando, olha, o que eu não gostava no meu chefe, fica até difícil de selecionar alguma coisa, para ser sincero. Porque o meu chefe é alguém que, inclusive, até hoje eu admiro muito, é alguém que se tornou parte, né, do meu relacionamento realmente, mesmo saindo da empresa, nós somos próximos, nós somos amigos, e aí você pode trazer a sua realidade. Inclusive, eu estou trazendo a minha ex-chefe, né, porque a minha ex-chefe, a última chefe, é alguém que eu admiro muito, que eu me espelho, que eu me baseio, que eu me inspiro nessa pessoa, e aí eu citaria ali algumas das qualidades e não traria nenhuma deficiência. Eu poderia
complementar essa fala dizendo: bom, é claro que todos nós temos pontos de melhoria, mas eu sinceramente não me sinto confortável de expor os pontos de melhoria de uma pessoa que não está presente nesse momento. Então daí você já pega uma orientação de como responder no caso de você não gostar do seu último chefe. Vamos supor que seu último chefe, que você não tinha afinidade, que você não gostava do estilo de liderança, que ele era um carrasco, enfim, seja qual for o cenário. Nessa análise, nessa pergunta, quando a investigação é ética, o ideal é que você não revele os pontos de melhoria do seu chefe. Por quê? Porque ele não está ali presente para se defender. Então, pare e pensa comigo, você vai estar falando de alguém que não está ali e quem garante que aquilo que você está falando é verdade ou não? Por mais que o recrutador ele tenha te perguntado, a melhor resposta, a resposta esperada é que você se posicione dizendo que sim, que todos têm pontos de melhoria, mas que você não se sente confortável para relatar os pontos de melhoria do seu ex-gestor. Inclusive, você acredita que apesar dos pontos de melhoria, você aprendeu muito com ele, você pode citar o que você aprendeu com ele, as principais características, os principais pontos fortes desse gestor e da sua habilidade. Pode até complementar com a sua habilidade de lidar com pessoas de diferentes perfis, com diferentes comportamentos e que você entende que você cresceu muito com isso. Olha só, você não falou nada de negativo, você não criticou o seu chefe e você conseguiu trazer uma resposta produtiva compartilhando ali o seu aprendizado. Então, esse é o caminho da sua resposta. E a última pergunta que eu selecionei para compartilhar com vocês é a seguinte: para você, como se difere um indivíduo ético para uma empresa ética? E aí? Algumas pessoas vão cometer o erro de começar a trazer características gerais e às vezes características que o recrutador ele já consegue identificar tudo aquilo que você espera da empresa e às vezes até mágoas, sabe? Então, assim, uma empresa ética é aquela que não exige que a gente trabalhe de maneira excessiva, que respeita que tenhamos uma família, que nós temos também as nossas horas de descanso. Ou seja, tudo bem, de fato, é uma empresa ética, mas você está revelando as suas mágoas, você de certa forma está trazendo aí uma imagem negativa da empresa anterior ou talvez das empresas anteriores. E aí o recrutador já enxerga que as chances de dar certo talvez não sejam as melhores diante de um outro candidato positivo que chegue e dá uma resposta, por exemplo, de que não difere em nada. O indivíduo ético para uma empresa ética, sinceramente, eu não vejo que difere em nada, porque os valores morais devem ser vividos tanto pelo indivíduo quanto pela empresa. Resposta básica, sucinta e que você coloca ali, você entende o que são valores morais, entende que o indivíduo ele precisa ter valores morais, a empresa também. E ok, não falou nada de ninguém, se posicionou, não ficou neutro, se posicionou de uma forma positiva. Então, essa é uma resposta ideal, é um caminho. Gente, lembrando, eu trago aqui algumas possibilidades, só que monte a sua resposta. Você precisa ser autêntico e você precisa ser genuíno, sincero nas suas respostas, porque quando isso não acontece, acredite, o recrutador, ele percebe em algum momento. Pode até escapar uma perguntinha, mas na seguinte ele pega, investigando um pouquinho mais a fundo ele pega. Então fica atento a isso, respeite a sua singularidade, sua maneira de pensar. Aqui é só um caminho, é só uma possibilidade, não significa que esteja fechado nisso. Aliás, talvez você tenha um excelente exemplo de alguma resposta para uma dessas perguntas, coloca aqui, compartilha, vamos interagir e você vai estar compartilhando também com as outras pessoas que assistirão esse vídeo, ok? Bom, convido novamente você a curtir, comentar, se inscrever, deixe o meu abraço e até o próximo vídeo.